E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma autobiografia. Então, Machado de Assis, ele escreveu, o autor, Machado de Assis, ele escreveu um livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas, porque Brás Cubas conta a sua vida depois de estar morto. Por que ele faz isso? Por uma série de motivos. Primeiro, porque ele está livre das amarras sociais. Então, como ele já morreu, ele pode falar o que ele quiser, de quem ele quiser. Porque o que pode acontecer de ruim com ele? Morrer? Então, é isso que a gente vai analisar. Então, Machado de Assis escreveu uma história sobre Brás Cubas e o personagem Brás Cubas está contando a sua vida. Então, a vida dele é uma autobiografia. Vamos começar então com a análise de capas, Sempre importante isso. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, temos aqui a capa do livro e a capa do filme. Vejo que eles tentaram trazer de volta alguns elementos, embora seja o olho contrário que está aberto. Porém, algumas características a gente vai ter. Primeiro, uma delas, a gente vê o juntar das mãos, Aqui a gente só vê as flores, mas a gente entende o significado. E aqui a gente tem o caixão. Então ele se considera um defunto autor, porque ele está morto, porém ele está contando uma história depois de vivo. Quem escreveu essa maravilha, diga-se de passagem, é um dos meus livros favoritos, Machado de Assis. Machado de Assis, que foi um escritor do realismo, ele foi a obra que iniciou o realismo no Brasil, foi as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis, que foi fundador da Academia Brasileira de Letras e seu presidente também, Machado de Assis, que quando fez, que ele era mulato, porém ele sempre procurava ter uma branquitude, uma vez que era em períodos que tinham terminado a escravidão no Brasil e ele queria se livrar dessa imagem, Então nós temos muitas imagens do Machado de Assis com a pele mais esbranquiçada, mas o Machado de Assis ele tinha a pele negra, ele era considerado um mulato, Porém, ele sempre procurava disfarçar isso. Dizem as más línguas até com a utilização de pó de arroz para que a pele ficasse mais clara, certo? Então vamos lá. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi uma obra que inaugurou o período realista na literatura brasileira. Então, algumas aulas atrás, o professor contou para vocês que nós tínhamos os períodos literários. Esses períodos literários, gente, eles vêm desde lá de Portugal, começando lá no trovadorismo, 1300 e xalala, passando para o classicismo, para o parnasianismo, depois entrando em períodos, quando teve a disseminação, quando chegaram aqui no Brasil a gente vai ter o quinhentismo, o seiscentismo. Então, esses períodos literários, todos eles foram trazendo um avivamento, eles foram trazendo um crescimento. E assim como a música, todo período literário vem lutar contra o período literário anterior. Então a música, anos atrás, tinham os coloridos. Os coloridos vieram para lutar contra os emos. Quando eu digo lutar, não é lutar assim. Quando eu digo lutar, eu digo, essa música é muito triste, essa música emo é muito triste, vamos fazer uma música mais legal. Isso acontece em todo o período literário. Então, quando a gente tem o realismo, ele vem lutar contra o romantismo. O romantismo onde tudo é romantizado. O amor é romantizado, a morte é romantizada, a mulher amada é romantizada. O realismo, eles ficaram de saco cheio, literalmente, pode ser disso. Isso daí não é desse jeito, eles eram de saco cheio. Então, pessoas que têm defeitos, pessoas que cometem erros,
gente, né, pessoas que não têm motivo para ser ruins são, pessoas que têm todos os motivos para ser ruim e não são. Então a gente vê como é a vida real. Eles trazem uns pensamentos muito crus sobre como tudo acontece. Né? Arte realista, naturalista predominou na segunda metade do século XIX, ou seja, desde quando Brás Cubas, Machado de Assis começou, a gente acabou entrando no século XIX ali também. Após a euforia romântica idealista, olha aqui que o professor falou no século XIX, retomava uma visão de mundo baseada na razão e na observação objetiva da natureza. O realismo ele vinha para fazer uma visão de mundo baseada na razão, não mais na emoção. Então, a partir de agora é na razão. Eu não vou tomar uma decisão por amor, né? Porque se você já tomou uma decisão com raiva, geralmente a gente se arrepende das decisões que nós tomamos com raiva. Essas decisões nos machucam. Então, se você pensa e até você ter a razão, não, agora eu vou pensar com cuidado. Não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso dessa maneira, assim, assim, assado. Esse pensamento fica melhor. Você vai tomar uma decisão racional e não emocional. O cientificismo dominava as filosofias deste período, marcado por avanços tecnológicos e urbanização acelerada. Então, o romantismo ele tinha aquele caráter bucólico, certo? As matas, o campo, as casas com grandes jardins. O realismo não. O realismo ele vai se passar na cidade, né? Principalmente, a gente vai ter esses grandes escritores, eles vão falar do Rio de Janeiro, onde era a capital, onde aconteciam as coisas no Brasil, certo? Na literatura, a tendência romântica de exaltação nacionalista da primeira metade do século era substituída por uma produção artística que se propunha a mostrar a realidade sem fantasias, buscando explicações científicas para os comportamentos sociais e psicológicos das pessoas. Surgem então dois tipos de narrativa: o romance social, também chamado de romance naturalista, que analisa predominantemente o comportamento dos indivíduos em seu convívio na sociedade, e o romance psicológico, também chamado de romance realista, que analisa prioritariamente as contradições e angústias internas do indivíduo. Então, nesse primeiro que a gente tem aqui no naturalista, o romance naturalista, ele vai ter como uma característica trazer o ser humano, o meio transforma o ser humano, como que ele traz uma característica animalesca aos animais. Tem um livro chamado O Cortiço, Aloysio do Azevedo, tem um livro chamado O Cortiço. Lá tem bem essa parte do naturalismo, de como o homem é animalizado, e ainda com uma crítica que a gente tem ali. Qual que é a crítica? Né? Que o povo brasileiro ele é preguiçoso, assim dizendo. Então, por quê? A gente tem lá na história, né, só uma parte, nós temos um português que veio de Portugal e ele tomava vinho e ele ficava cantando fado. Fado é uma música tradicional, né, de Portugal, é uma música saudosa. Então ele trabalhava o dia inteiro, no final do dia ele tomava um pouco de vinho, ele não se embebedava, e ele ficava tocando fado, que é um ritmo lento. Ele tinha a família dele e tudo. Depois ele tenta transformar o cortiço, ele tenta fazer todo mundo trabalhar. Ele até consegue no começo, mas então o meio começa a transformar ele. Ele passa ele deixa de tomar vinho, passa a tomar cachaça. Ele deixa de tocar fado e passa a tocar samba, pagode. Ele deixa de ir trabalhar, ele passa a ser bêbado, ele larga da esposa, ele arranja um amante, ele mata um cara por causa dessa amante. Então a gente vê, né, a ideia de que o meio transforma as pessoas. Isso é o naturalismo. É um livro maravilhoso, é um livro fino. Se você tiver interesse, procura. Tem em domínio público, dá para você baixar. Já o Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente vai ver o psicológico, a gente vai ver como a mente das pessoas funciona. Então nós vamos ver, por exemplo, personagens como Brás Cubas,
que ele era um filhinho de papai, que tinha muito dinheiro. O castigo que o pai dele deu para ele, porque ele estava gastando todo o dinheiro da família com bebidas e prostitutas, o pai dele, para impedir que ele gastasse tudo na balbúrdia, o pai dele manda ele estudar na Europa. O que ele faz quando ele chega na Europa? A mesma coisa que aqui, só que lá na Europa daí. Lá na Europa ele se sagra advogado, né, bacharel. E quando ele termina, né, tem uma fase maravilhosa dele, que ele fala, né, a faculdade... deixa eu só lembrar certinho. A faculdade me garantiu em papel um conhecimento ao qual eu não trago enraizado em meu ser. Então vejam, ele quis dizer que a faculdade deu um diploma para ele, mas ele não sabia de nada. Por quê? Porque ele só fez festa. E a vida dele é uma hipocrisia atrás da outra. Só que as falas dele, então a gente tem as ações deles narradas pelo próprio Brás Cubas. Por isso que é uma autobiografia. Ele fala as ações e o que estava passando na cabeça dele. Embora todos os romances da época apresentam características de dois tipos de análise, é sempre possível determinar qual delas, social ou psicológica, prevalece. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma narrativa onde predomina a análise psicológica das personagens, caracterizando-se, portanto, como romance realista. Então aqui, ó, a análise psicológica. Então eu estou não falando do físico, de como as pessoas agem, mas do psicológico, como as pessoas pensam. A pessoa faz aquilo, por que a pessoa fez aquilo? Aquilo é psicológico, por isso que ele é chamado de realista. Ele leva a razão em consideração. A narrativa é realizada em primeira pessoa, há um narrador personagem que é também o protagonista da história. O Brás Cubas, é ele morto contando a história de quando ele estava vivo. Brás Cubas está contando a própria história. Chamamos de narrador não confiável, porque o narrador é em primeira pessoa. Todos os fatos dos demais personagens não são apresentados a partir da ótica pessoal e subjetiva. Todos os fatos e demais personagens não são apresentados de sua ótica pessoal e subjetiva. Se o leitor não ficar atento, pode terminar a leitura do texto com uma visão positiva do protagonista, quando não é. O protagonista, ele é uma pessoa hipócrita, ele é uma pessoa terrível. Ele não gosta das pessoas. Tudo que ele fez foi tentando levar vantagem em cima dos outros, né? Uma leitura cuidadosa, no entanto, mostra que Brás Cubas é um boa-vida, arrogante, incompetente, membro de uma elite endinheirada e improdutiva. A situação privilegiada permite que Brás Cubas deboche da sociedade e dos seus membros com ironias sarcásticas que não poupam ninguém. Nem ele mesmo. Ele sabia que ele era uma pessoa terrível. E ele queria ver o mais terrível que as pessoas podiam ser. Característica mais marcante é o pessimismo. Tudo é péssimo. Nada de bom pode acontecer. Nada de bom vai acontecer. Tudo é analisado a partir de uma visão negativa, seja em relação ao comportamento social ou aos dramas psicológicos dos personagens. Visão pessimista fica muitas vezes disfarçada e escondida sobre a presença marcante de humor. Então ele é pessimista, mas ele faz uma piada com aquilo. A observação desse pessimismo e humor é a principal chave de uma leitura desse clássico da literatura brasileira. Então, o pessimismo e o humor. A partir do pessimismo dele, ele faz piadas, ele vai fazendo uma construção daquilo. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, temos a presença de um defunto autor, ou seja, ele já morreu e ele é um autor, e não um autor defunto. Primeiro ele morreu, para depois ele escrever na história do livro. O narrador está contando a sua vida após ter morrido, o que rompe com a proposta, né, realista do período, mas o que traz são os capítulos curtos, formados de pontos, exclamações, interrogações, e capítulos em branco, né, antecipam irreverência à própria causa. O que a gente tem que lembrar aqui então, pessoal? Ele é realista, por mais que ele esteja fugindo da realidade. Mas o que torna ele realista? Porque é algo psicológico. Ele está analisando as ações dele e falando por que ele fez as coisas daquele jeito. A característica mais marcante é a digressão.
A narrativa ela é constante, interrompida por comentários metalinguísticos, intertextualidades, histórias paralelas e principalmente análises filosóficas da sociedade do indivíduo. Isso faz com que o enredo fique sempre fragmentado. A dificuldade do leitor é compensado pelo humor inteligente e moderno de seus livros. Então, fica aí a dica, é um capítulo que a gente vai ler mais para frente do livro, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que é uma autobiografia. Machado de Assis é um dos maiores escritores, né, se não o maior escritor da língua portuguesa. Eu, particularmente, estou bem apaixonado pela obra dele. E o livro, gente, ele é um livro muito rico. E a maneira com que acontece, ele é um livro muito atual. Por que ele é um livro atual? Porque ele conta as mazelas da sociedade e como quem tem dinheiro despreza quem batalha e rala o dia inteiro. Porque o Brás Cubas, ele é um cara que faz isso. Tem uma passagem do livro que é maravilhosa. Ele quase foi atropelado. Ele ia morrer se ele fosse ser atropelado. E um senhor puxou ele de frente da carroça. Estava vindo uma carroça, tiraram ele de frente. Ele, nossa, esse senhor me salvou. Eu tenho que dar, vamos supor, ele queria dar, eu não lembro a quantidade, mas ele, vamos supor que ele queria, eu vou dar 100ão para ele agora, eu tenho 100ão, eu vou dar 100ão para ele. Quando ele põe a mão no bolso dele, não, pera, o que ele fez não é algo a ser louvável. Salvar alguém não é lá isso, né, tão legal. Acho que eu vou dar só 50ão para ele. E ainda assim, né, se ele é cristão, ele tem que seguir esses desígnios. Então, eu acho que só um 10ão tá bom. No final das contas, é como se ele desse 5ão pro cara ter salvado a vida dele. Então ele vai diminuindo essa atitude cada vez mais, tornando ela como uma obrigação. Gente, esse livro tem em domínio público. Se você tiver paciência, vá, né, ler esse livro, é um livro muito bom. Já o filme não, né? Eu só trouxe a capa do filme para ilustrar para vocês, mas o filme não é bom não, tá bom? Então já poupo vocês disso, belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.